Bom, inicialmente eu quero agradecer esse convite. É sempre um prazer para mim falar sobre os programas da Fundação Humboldt, né? Porque a Humboldt definitivamente tocou a minha vida também. Então, a minha história com a Humboldt começou lá em 2008, quando eu fui agraciada com a bolsa de pós-doc. E aí eu vim para a Alemanha, eu era recém-contratada no IFSC, e acabei ficando 3 anos trabalhando aqui, né? Porque acidentalmente eu também engravidei naquele ano que consegui a bolsa, então meu primeiro filho nasceu aqui, né? E aí por isso eu tive uma extensão da bolsa de 3 meses, então eu fiquei 1 ano e 3 meses com a bolsa Humboldt, depois mais 1 ano com a bolsa do CNPq, e aí eu tive mais 6 meses de licença maternidade do segundo filho, então eu acabei ficando 3 anos naquela época trabalhando aqui, né? Então, hoje em dia, depois que eu retornei ao Brasil, eu fui presidente do Clube Humboldt do Brasil entre 2012 e 2013. Então, eu tenho estado sempre conectada às novidades e ao círculo da Fundação Alexander von Humboldt. E no ano passado, eu tive a grata satisfação de ser convidada a ser o que eles chamam de Vertrauenswissenschaftlerin, que é a cientista embaixadora no país. Então, somos 3, né? Um está na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu aqui na USP em São Carlos. No momento, inclusive, eu estou aqui na Alemanha, né? Então, quando eu digo aqui, na verdade, eu estou dizendo aí, né? Então, uma coisa que é importante vocês entenderem, né, é que esse meu cargo, ele é simplesmente honorário, tá certo? Então, eu não ganho para fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Eu não sou funcionária propriamente da Fundação Humboldt, então eu não tenho poder de decisão de absolutamente nada, e o que eu posso apresentar aqui para vocês é simplesmente informação e algumas dicas, claro, do meu ponto de vista, com base na minha experiência, né? Eu realmente não tenho poder de decisão e nem de julgar se um candidato é apto ou não para qualquer programa. Mas eu quero dar uma introdução para vocês apresentando o nosso patrono, Alexander von Humboldt, né? Alexander von Humboldt era um multicientista, era um descobridor, um polímata, né? Ele viajou muito pelo mundo e sempre incentivou talentos científicos de excelência, e uma coisa que era muito importante para ele era a liberdade da pesquisa. Então, ele acreditava que os pesquisadores deveriam ser totalmente livres para escolher o que eles queriam pesquisar. A Fundação Humboldt, como a gente conhece hoje, foi fundada em 1953 pela República Federativa da Alemanha. A sua sede é em Bonn, na cidade de Bonn. E no melhor espírito de Humboldt, né, ela é uma rede internacional de cooperação científica e de confiança. Então, as missões da Fundação são essas que estão colocadas aí, olha, fomento de cientistas no âmbito da política cultural e educacional externa, fortalecimento de pesquisa de alto nível através de internacionalização, impulsionar a Alemanha como local modelo de pesquisas, né, e fomentar cooperação científica entre indivíduos e instituições alemãs e do mundo todo. O princípio da fundação se baseia no critério exclusivo de seleção, que é a excelência científica. A Fundação Humboldt se orgulha muito disso, né? Então, a seleção é excelência científica, não há cotas para países, absolutamente, não há cotas para gênero e nem nada disso. Tá? Então, áreas de conhecimento são todas bem-vindas, sem distinção, sem predileção. A Fundação também tem como foco as pessoas e não os projetos. Naturalmente, para participar dos programas, você deve ser um pesquisador distinto, deve ter um bom currículo, porque o processo é bastante competitivo em todos os programas da Humboldt. No entanto, o foco da Fundação são as pessoas, né? Então, é claro que você deve demonstrar alguma produção científica para poder concorrer ao financiamento, mas a Fundação está mais interessada no seu potencial do que numa longa lista de publicações, por exemplo. Então, eles querem ver realmente o potencial para o desenvolvimento científico daquela pessoa.
e você fica totalmente livre para escolher o tema da pesquisa e também o seu anfitrião científico colaborador na Alemanha. Eu devo dizer aqui, depois eu vou repetir lá na frente, que esse é um dos critérios iniciais para a candidatura. Também é muito importante para a Fundação Humboldt promover programas que sejam atrativos tanto para homens quanto mulheres. Então, igualdade de gênero é uma questão muito séria na Fundação, né? E, naturalmente, reconhecendo que as mulheres encontram algumas dificuldades adicionais para realizar pesquisa, para se tornarem cientistas produtivas, existem alguns benefícios extras que são concedidos para as mulheres, como, por exemplo, prorrogação de até 3 meses ou interrupção da bolsa por até 18 meses, quando há o nascimento de um filho durante o período da bolsa, né? Existem também complementações de pagamento para bolsistas casadas que vêm acompanhadas de cônjuge quando esse não tem renda, e também há a possibilidade de obter recursos extras com base no número de filhos que acompanham menores de 12 anos. Foi o meu caso, né? Como eu disse para vocês, logo no primeiro ano da minha bolsa, eu tive o meu primeiro filho e eu recebi um adicional da minha bolsa de cerca de 300 euros na época, e a Fundação Humboldt sempre foi muito aberta e me concedeu apoio total para que eu pudesse conciliar as minhas funções aí, né, como profissional e mãe também. Para vocês terem uma ideia, o financiamento da Fundação Humboldt vem, em sua maior parte, da União, né? Então, se vocês olharem aí, a maior fatia do bolo, cerca de 48%, vem do BMBF, que é o Ministério Federal de Educação e Pesquisa, né? E depois, o segundo maior financiador é a Secretaria de Assuntos Internacionais, tá? Participam também o Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento e o Ministério de Meio Ambiente e Proteção à Natureza, em menor participação. E aqueles outros que você vê ali são indústrias, são outras instituições e os próprios rendimentos de investimentos da fundação mesmo. Como eu disse para vocês, uma das missões da Humboldt também é promover a Alemanha como um país muito prolífico para se fazer pesquisa científica. Então, se vocês observarem esse mapa da Alemanha aí, vocês vão ver que existe uma extensa possibilidade de realizar pesquisa em várias instituições, em praticamente todo o país, né? Então, você pode até escolher, se você não fizer a escolha por área científica, você pode até se dar ao luxo de escolher a região em que você quer trabalhar. Então, nós temos aí universidades, institutos Leibniz, institutos Max Planck, centros Helmholtz, institutos Fraunhofer. Eles são ligeiramente diferentes no enfoque, né? Mas, de todo modo, você tem mais de 100 universidades e cerca de 420 escolas superiores, as escolas técnicas, dos quais você pode escolher ou procurar um anfitrião científico. Há também 86 institutos Max Planck. Esses institutos têm um direcionamento para a pesquisa científica de base, especialmente nas ciências da natureza, da vida, humanas e sociais. 69 institutos Fraunhofer com foco na pesquisa aplicada e colaborações com a indústria. Então, os institutos Fraunhofer realmente fazem pesquisa, né? Nesses institutos se faz pesquisa direcionada a produtos e interações com as empresas, indústria e serviços. Os centros Helmholtz são dedicados à pesquisa de ciência técnico-natural e biomédica, e temos aí 96 institutos Leibniz, que a pesquisa está aí entre base de orientação epistemológica e também pesquisa aplicada. Então, realmente, instituições não faltam. A Alemanha é um território extremamente fértil para a produção científica, seja lá qual for a área de interesse. Uma coisa que eu não fiz no início da palestra, e eu gostaria, se me permite agora, Roman, queria saber qual é o público exatamente e o estágio
os nossos ouvintes. Eu imagino que a maioria são alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Acho que tem alguns professores, mas eu acho que a grande maioria são alunos, talvez tem alguns pós-doc também. Perfeitamente. Temos professores mais experientes também no meio da carreira, ou já... Wilson, você se considera como professor experiente? Sim, temos ao menos uma. Não vale falar que eu estou no fim da carreira, por favor. Não, fim de carreira nem pensar. Então, eu só estou perguntando isso porque eu tenho aqui um leque de programas para apresentar, então agora eu sei que eu também posso apresentar para esse público mais experiente, tá bom? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre os fomentos, né? Então, a ideia do fomento da Fundação Humboldt é tanto individual como entre instituições também, tá? Então, fomento da cooperação individual entre cientistas de nível de excelência, estrangeiros e alemães, no caso, né? Anualmente são concedidas mais de 700 bolsas de pesquisas e prêmios de grande reputação internacional. Esses prêmios são para pesquisadores já estabelecidos e com maior experiência. Foi por isso que eu perguntei. Temos ofertas de fomento flexíveis para diferentes fases, né? E orientação individual e pessoal para bolsistas e suas famílias. Então, aqui nós temos um panorama bem geral dos principais programas, né? Eu queria chamar a atenção que existem tanto programas aí para cientistas do exterior, que é o nosso caso no Brasil. Deixa eu colocar um mouse aqui, um pointer, né? Então, aqui, ó, cientistas do exterior e também para cientistas da Alemanha que desejem ir para outros países, inclusive o Brasil, tá? E aqui, no quesito bolsas, nós temos bolsas de pós-doutorado para jovens cientistas com até 4 anos de formação e para cientistas experientes, né, com até 12 anos após o doutorado. Estas bolsas são a Bolsa de Pesquisa Humboldt e a Bolsa de Pesquisa Georg Forster. Essas bolsas são similares, mas a Georg Forster é dirigida a países de terceiro mundo e especialmente para projetos que vão resultar em algum desenvolvimento relevante para o país do pesquisador, né? Então, é por isso que ela é focada nos países em desenvolvimento, tá? Então, vejam que tanto jovens cientistas como os mais experientes podem se candidatar às bolsas Humboldt. Se você for um pouco mais experiente ainda, com até 15 anos, você pode concorrer a um prêmio à pesquisa Max Planck Humboldt, né? Ou até 18 anos após o doutoramento, ao prêmio Friedrich Wilhelm Bessel, ou aqueles que têm renome internacional e que já são bem estabelecidos, também têm uma série de prêmios aí, né, que envolve dinheiro para a pesquisa à sua disposição. E uma coisa bacana é que nós também, como Humboldtianos, né, podemos receber cientistas da Alemanha através da Bolsa de Estudos Feodor Linen. Essa é exclusiva para os alemães que queiram viajar para o exterior. Bom, uma coisa muito valiosa da Fundação Humboldt é o vínculo vitalício que ela estabelece com os seus bolsistas, né? Então, eles têm esse slogan, né, que é uma vez Humboldtiano, sempre um Humboldtiano. Nós temos nós temos mais de 30 mil Humboldtianos em mais de 140 países, e a Fundação Humboldt investe bastante no fomento dos aluminais também, no fomento de networking entre os aluminais e construção de redes através de vários mecanismos. Entre esses mecanismos estão aqui novas missões de pesquisa científica. Então, vejam vocês que eu, por exemplo, estou aqui na Alemanha agora, com uma bolsa Humboldt de 6 meses, eles chamam isso de Return Fellowship, né? Então, é uma bolsa de retorno, pelo fato de eu ser uma Humboldtiana, e então estar apta a concorrer a essa bolsa novamente. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser ao longo da minha vida, né?
E também parcerias interinstitucionais, colóquios e congressos que são organizados ou pela Fundação Humboldt ou por associações de aluminais, né? As próprias associações, como é o Clube Humboldt do Brasil, que eu mencionei para vocês, que eu participei da presidência, agora faço parte do conselho, e através de prêmios, né, para os aluminais também, para iniciativas de aluminai, nós vamos falar um pouco sobre isso, e outros fomentos também. Agora nós vamos focar um pouquinho na questão das bolsas, né? Então, lembrem-se que eu havia mencionado a Bolsa de Pesquisa Humboldt e a Georg Foster, né, que se aplicam aí para os jovens pós-doutorandos e para os cientistas mais experientes. Todos os países são bem-vindos, todas as áreas de conhecimento, sem cotas, como eu já havia mencionado, e essa aqui é focada em países em desenvolvimento. Aqui eu devo fazer uma breve pausa, né, para dizer para vocês que desde 2013, a Fundação Humboldt estabeleceu um programa de cooperação com a CAPES para conceder as bolsas Humboldt. E, através dessa parceria, as bolsas Georg Foster foram excluídas para brasileiros. Tá? Então, é uma das condições para essa parceria. Então, os brasileiros, em princípio, não são elegíveis para a Georg Foster a partir dessa parceria, são somente para a Bolsa de Pesquisa Humboldt. Essa colaboração caminhou muito bem até o ano passado. No entanto, devido a toda a dificuldade que nós estamos vivenciando aí no Brasil, todos os cortes orçamentários e tudo mais, né? A CAPES ainda não tem o seu orçamento definido para esse ano, e, portanto, esse acordo de cooperação não foi renovado ainda, né? Conversas internas indicam que a CAPES, né, tem o maior interesse em que essa colaboração continue, essa cooperação, então eles estão fazendo todo o esforço para isso, naturalmente, né, e a Humboldt também, muito pacientemente, está fazendo tudo ao seu alcance para que essa parceria continue, mas, por enquanto, esse programa está suspenso, né? E aí vocês podem ficar meio desanimados, né? Puxa, e agora? Os brasileiros estão excluídos? Não, não estão. Durante esse período de incerteza, a Fundação Humboldt está recebendo a candidatura de brasileiros diretamente em Bonn, né? Então, essa é uma situação excepcional. Quem quiser aplicar para a Bolsa Humboldt durante este ano, vai mandar a sua aplicação direto para a Alemanha, né? Mas em tempos normais, você só poderia fazer isso via site da CAPES. Então, aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre o programa de bolsas CAPES Humboldt, né? Um pouquinho mais de detalhes aqui, é a mesma bolsa, tá certo? A Bolsa Humboldt, com o mesmo valor de bolsa, o mesmo tempo e etc., mas é feito com a participação da CAPES. A concessão é feita com orçamento dividido. A duração do financiamento é de 6 a 24 meses para pesquisadores pós-doutores e de 6 a 18 meses para os mais experientes, sendo que aqui a vantagem é que a estada pode ser dividida em até 3 viagens, né? O período para candidatura via CAPES, 2 chamadas por ano, né? E para esses, deve haver o requisito aqui de doutorado completo a menos de 4 anos. Se for mais experiente, idem, temos 2 chamadas por ano também. Esse é o valor da bolsa para os mais jovens e esse para os mais experientes aqui. Esse valor é muito bom, né, e suficiente para morar na maioria das cidades aqui da Alemanha. Até agora foram concedidas 173 bolsas nessa modalidade da parceria CAPES Humboldt, né? E eu sugiro que vocês façam um acompanhamento através do site aqui, né? Mas, por enquanto, como eu disse, a parceria está suspensa, você pode aplicar diretamente com a Fundação Humboldt em Bonn. Então, está aqui também o site da Humboldt. Como eu não tenho autorização para disponibilizar essa apresentação, eu sugiro que quem tiver interesse em algumas coisas que eu estou apresentando aqui, que faça um print screen da tela, né, que copie a tela, e, se necessário, depois que eu terminar a apresentação, a gente pode voltar também.
Aqui estão os benefícios, né? Então, além da bolsa mensal, claro que o custeio da viagem é coberto também pela Humboldt, e uma coisa muito bacana é um curso de língua, né? Um curso intensivo do alemão, oferecido para quem quiser fazer durante no início da sua estada na Alemanha, tá? Esse curso de língua, inclusive, é extensivo para os cônjuges, para a família, em alguns casos, né? E isso deve ser negociado, tá? Outros benefícios para a família, como eu havia mencionado para vocês lá, o auxílio adicional para famílias acompanhadas de crianças, né? Complementação de fundos para pesquisa ao Instituto Hospedeiro. Então, para os pesquisadores alemães, é muito interessante receber um Humboldtiano no seu laboratório, porque a Fundação Humboldt também paga digamos assim, uma taxa de bancada, né, de 800 euros mensalmente durante o período em que você está trabalhando no laboratório. Então, para os pesquisadores alemães, é bastante prestígio, né, e bastante interesse receber um Humboldtiano. Existe também uma viagem de estudos, que é uma viagem de cerca de 2 ou 3 semanas, feita através da Alemanha, como vocês podem ver aqui, um trajeto, né, esse é um exemplo, eles definem isso todo o ano, qual vai ser o trajeto, e a ideia dessa viagem aqui é apresentar a cultura alemã, né, a indústria alemã, e, enfim, vários aspectos do país, através da passagem por diversas cidades aqui, visitando museus, indústrias, empresas diversas, instituições, né? Todos os anos há um encontro anual dos Humboldtianos que estão na Alemanha, em Berlim. É uma ocasião bastante especial para nós, porque é uma oportunidade de conhecer o presidente da Alemanha, né? E conversar, enfim, esse encontro aqui sempre acontece nos jardins da Casa Presidencial, então é algo especial para os Humboldtianos. E instrumentos de apoio aos aluminais, né? Como, por exemplo, recursos para adquirir livros, pequenos equipamentos, viagens para congressos, e, enfim. Bom, como eu havia mencionado para vocês, existe a possibilidade também de cientistas alemães virem trabalhar nos outros países, no nosso caso, o Brasil, através da Bolsa de Pesquisa Feodor Linen. Então, eu, por exemplo, Humboldtiana, posso receber, né, um pós-doc da Alemanha para trabalhar no meu laboratório, aí na USP ou na UFSCar, se for o caso, né? Então, existe essa possibilidade para esses jovens virem trabalhar com Humboldtianos pelo mundo todo. Então, só a título de informação, acho que nós não precisamos detalhar essa aqui. Em todo caso, nós temos aí duração de 6 a 24 meses, ou de 6 a 18 meses, né, para os mais experientes, e a inscrição é contínua, então é bem parecido com a Bolsa Humboldt para os estrangeiros. Quais são os requisitos para a candidatura e, de novo, os benefícios das bolsas de pesquisa, né? Será que eu sou apto a me candidatar para essa bolsa? Veja, é desejável que você tenha um doutorado com avaliação acima da média. Como eu disse para vocês, o processo é bastante competitivo, então ele realmente é desenhado para aqueles estudantes topo da lista, né? Então, o doutorado deve ter avaliação acima da média, você deve ter algumas publicações científicas que comprovem o seu potencial científico, né? E deve saber também quem será o seu host, o seu anfitrião na Alemanha. Então, isso é uma coisa importante, identificar o laboratório e o pesquisador que vai recebê-lo na Alemanha para a pesquisa. Deve ter um projeto autônomo de pesquisa que você mesmo deve escrever, mas com o auxílio do pesquisador alemão, anfitrião, e conhecimento de alemão ou inglês. É obrigatório falar alemão? Não. Não para a nossa área. Para ciências exatas não é obrigatório, tá certo? E você pode ou não fazer o curso que eles te oferecem, é um curso intensivo no início, na chegada, né? Mas para algumas áreas das sociais, como, por exemplo, história, filosofia, né? Aí sim, o conhecimento de alemão é necessário, por razões óbvias, né?
Para os cientistas mais experientes, é necessário comprovar a atividade científica autônoma, né? Deve ser, por exemplo, um professor associado ou além disso. Muitas publicações que revelem um perfil original, deferimento do local da pesquisa, claro, sempre é necessário um host, projeto autônomo e idem, conhecimento pelo menos de inglês. Então, de novo, só para enfatizar, o processo da candidatura é feito normalmente, né, junto à CAPES, né, existe lá no site da CAPES, se vocês clicarem lá, você vai ter um formulário para preenchimento, né, e é assim que funciona. Mas, enquanto a cooperação não é restabelecida, né, no ano passado já, este ano também, quiçá no ano que vem nós não teremos esse problema e tudo se normalize, você pode fazer diretamente com a Fundação Humboldt. Então, aí tem que entrar no site da Humboldt para seguir o processo de submissão. Tá? A avaliação é feita por pareceristas técnicos independentes, a decisão é feita por comissões de seleção, que são apontadas pela Fundação. A duração do processo todo, do momento em que você manda a sua candidatura até aprovação ou não, é de 4 a 7 meses. E como é que eu faço para encontrar um anfitrião na Alemanha, Andréia? Né? Essa é a questão principal. Antes de começar qualquer coisa, esse é o primeiro passo. Né? Para os mais jovens, eu tenho algumas dicas. Né? Agora, por exemplo, nós não estamos podendo viajar, mas em tempos normais, nos congressos, né, a gente normalmente se aproxima dos pesquisadores que fazem palestras ou que estão lá participando de alguma maneira, e esse contato pessoal, ele costuma ser bastante eficiente. Claro que agora, em épocas de pandemia, nós não estamos podendo viajar para nenhum congresso, então existem várias maneiras de você identificar um anfitrião online. Por exemplo, através da rede de conexões da Fundação Humboldt. Então, se você entrar nesse site aqui, ó, né, você pode encontrar tanto instituições anfitriãs, né, em que haja pesquisa no campo que você está interessado, ou você pode pesquisar também através de palavras-chave, né, de tópicos da pesquisa, ou, enfim, tópicos da pesquisa, no caso. E você pode também buscar essa informação através da rede de Humboldtianos. Então, você pode conversar com pessoas que são bolsistas ou que já foram, certamente tem muitos contatos também, e pedir dicas, né? Pessoas que trabalham na sua área, enfim, tá? Então, através desse website aqui. Você também pode fazer uma pesquisa no portal da internet chamado Euraccess, da Alemanha. Então, está aqui o website para vocês acessarem. E com a ajuda do portal de informações GERIT, que é o German Research Institutions. Então, esse aqui, ele reúne mais de 25 mil instituições de pesquisa na Alemanha. Então, aqui você pode buscar segundo critérios geográficos, técnicos, estruturais, né, e claro também pelo campo, pelo tema da pesquisa, da área de pesquisa que você quer abraçar, tá? Então, tá aqui o website, e, como eu disse, né, pergunte no instituto se você tem colegas que tenham contatos na Alemanha. Bom, benefícios eu já tinha falado um pouquinho, porque eu falei sobre o programa da CAPES. Então, vamos passar rapidamente aqui, além da bolsa, custos de viagem, curso de língua, adicionais da família, complemento para taxa de bancada para o anfitrião, né? Orientação intensiva e individual na Alemanha e no exterior, por interlocutores da fundação. Isso é uma coisa muito bacana, porque não é assim, você ganha uma bolsa e toma aqui e se vira na Alemanha, né? Não, eles fazem um acompanhamento do bolsista durante todo o tempo da bolsa, então você normalmente tem uma pessoa que é o seu contato na fundação, e essa pessoa pode te orientar, né, e te ajudar com qualquer questão, qualquer problema que você venha a ter, essa pessoa é designada, então, para lhe atender, tá? A viagem de estudo, que eu havia mencionado, conferências para formações de redes, a conferência anual,
que acontece lá em Berlim. Bolsas de retorno, é essa que eu estou utilizando agora, para determinadas regiões, e fomento dos aluminais. Esses fomentos incluem, por exemplo, dinheiro para comprar pequenos equipamentos quando você retorna para o seu país, né? Dinheiro para comprar livros, né? Para viagens, para congressos, enfim. Vocês devem estar curiosos aqui para saber qual é a participação do Brasil, né, no hall de bolsistas Humboldt. Então, eu coloquei esse gráfico aqui que mostra a origem dos cientistas convidados, tá? Então, se vocês olharem, né, a América do Sul, América Central e do Sul, ela pega mais ou menos 8% aí da fatia do bolo, tá certo? Enquanto a maior parte dos Humboldtianos ainda estão na Europa, né? São de outros países europeus e muitos da Ásia também. Então, primeiro Europa, Ásia, América do Norte e aí vem a América Central e do Sul, tá? Mas por que que a distribuição é assim, né? Isso aqui é meramente estatístico, porque, de fato, a Fundação Humboldt, como eu já disse e gosto de enfatizar, não tem cotas por regiões geográficas, tá certo? Então, uma das funções do cientista embaixador, que no caso sou eu, é justamente aumentar o número de aplicações, né, de candidaturas no Brasil, tá? Então, uma das funções que eu tenho é fomentar, e é exatamente isso que eu quero fazer aqui hoje com vocês, né, é motivá-los a mandar as suas candidaturas para a fundação. As áreas de conhecimento, a título de curiosidade, então vejo que a maior parte aqui, 40% em ciências da natureza, as humanas e sociais, 25%, né? Ciências da vida, 21%, e engenharia, 14%, né? Então, nós temos aqui que no período de 2015 a 2019 foram concedidas 3.117 bolsas para pesquisadores e pesquisadoras no exterior. Uma coisa bacana da parceria CAPES Humboldt é que cerca de 20% das bolsas costuma ir para essa parceria. Então, a parceria CAPES Humboldt, ela é vantajosa para nós, os brasileiros, né, porque é uma maneira de aumentar a nossa participação nas candidaturas aí. Então, é uma das coisas que nós devemos lutar para que seja reestabelecida, né, para que para que recursos realmente sejam destinados para a manutenção desse programa de parceria. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre o programa de prêmios para honrar mérito científico, tá? O prêmio de pesquisa Humboldt, ele se destina a cientistas internacionais de renome, que estejam atuantes no exterior, e ele corresponde aqui a um grant de 60 mil euros, né, e mais o financiamento de uma missão de pesquisa na Alemanha, tá? Então, esses prêmios, né, eles são destinados a pesquisadores mais experientes, que já tenham renome internacional. Esse é o prêmio de pesquisa Humboldt. O prêmio de pesquisa Bessel, alguém quer falar? Sim, desculpa, André. Esse programa de prêmio não é só para quem foi bolsista von Humboldt. Absolutamente. Aberto para qualquer pessoa. Ele é destacado das bolsas, tá? São programas independentes. O prêmio de pesquisa Bessel é para cientistas experientes, reconhecidos internacionalmente também, com até 18 anos após o doutorado. Então, vejam que eles têm algumas diferenças e a melhor maneira de saber onde você se enquadra é realmente através do website da fundação. Então, esse aqui, por exemplo, é de 45 mil euros, mas também inclui uma missão de pesquisa na Alemanha, né? Cada um deles aqui inclui um período, então seria bom olhar no site para ver exatamente se é 6 meses, se é um ano e meio, em etapas, enfim, porque a gente entende que os pesquisadores mais experientes também são mais ocupados e muitas vezes não conseguem ficar aí um ano todo fora da sua instituição, né? Existe também uma outra possibilidade, que é a Cátedra Universitária Alexander von Humboldt, né, que é um prêmio também,
E a ideia é trazer para a Alemanha cientistas do exterior que sejam líderes mundiais nas suas áreas, tá? Então, aqui nós estamos falando de 3,5 ou 5 milhões de euros por um período de 5 anos, e temos até 10 premiados por ano no mundo todo. Em todos esses prêmios aqui, ó, eu não chamei atenção para isso, mas sempre está escrito aqui, ó, nomeação, nomeação. Você não pode se candidatar a esses prêmios, né? Eles são concedidos mediante nomeação de um colaborador aqui na Alemanha, ou alguém com quem você tenha tido contato ou colaborado, não necessariamente através da Humboldt, né? Mas a nomeação deve ser feita por pesquisador alemão, tá? Então, aqui, nomeação por instituições alemãs de ensino superior, se o caso, em conjunto com instituições extra-universitárias também. O pressuposto é um conceito estratégico da instituição de ensino superior para a vinculação do titular do prêmio ao plano de pesquisa e desenvolvimento da universidade, ou seja lá qual for a instituição que o recebe. E temos o prêmio Georg Foster. Então, de novo, essa modalidade Georg Foster, ela é destinada para cientistas de países em desenvolvimento, né? Então, para cientistas internacionalmente reconhecidos, provenientes de países em desenvolvimento e emergentes, trata-se de 60 mil euros também, em dinheiro, e outros recursos que podem somar até 25 mil para financiamento da cooperação científica. Uma missão de pesquisa na Alemanha e, novamente, você deve ser nomeado para poder participar dessa candidatura. Tem uma outra coisa que eu esqueci de mencionar, mas nunca é tarde. Eu disse para vocês que a Bolsa de Estudos Georg Foster, através da parceria CAPES-Humboldt, ela não era destinada a brasileiros. Contudo, como a parceria não está efetiva no momento, nós, os brasileiros, também podemos aplicar para a Bolsa Georg Foster, tá certo? Então, a Humboldt aqui na Alemanha está aceitando candidatura para as duas bolsas, para a Bolsa Humboldt e para a Bolsa Georg Foster. Ah, mas então para qual será que eu tenho maior chance, Andréa? Qual que eu devo aplicar? Veja, se você escolher a Georg Foster, você tem que ter um projeto de pesquisa que tenha forte evidência de que vai trazer um benefício para o desenvolvimento do Brasil. Então, tem que ser um projeto que realmente resulte, né, ou que tenha a pretensão de resultar em alguma mudança, né, em algum benefício para o país, tá certo? Então, essa é a única diferença. Outros programas de fomento ainda são as bolsas internacionais de proteção climática. Essas são destinadas para líderes em potenciais, originários de países em transição e desenvolvimento, os quais já estejam engajados em proteção ao clima, estejam trabalhando em organizações não governamentais, administração pública, ONGs, administração política, academia, negócios, e para aquelas pessoas que gostariam de conduzir um projeto independente em acordo com o grupo anfitrião na Alemanha. Tá? Até o momento, 7 bolsas foram concedidas para brasileiros. Para quem tiver mais interesse nessas bolsas de proteção climática, é só entrar no site aqui, né, e obter as informações adicionais, tá? Novamente, essa candidatura é feita diretamente com a Alemanha. Existem também as bolsas da Chancelaria Federal, né? Você não precisa ter um doutorado para participar desses programas aqui, nem este e nem esse aqui. Porque muitas vezes você é um biólogo, ou alguém da área de ecologia, ou de proteção climática, né, trabalhando num escritório público, ou estadual, ou enfim, em organizações não governamentais, tá? Então, não é necessário doutorado nesse caso aqui, apenas o curso de graduação é suficiente. Idem aqui, para líderes em formação do Brasil, China, Índia, Rússia e dos Estados Unidos. A ideia e o objetivo dessa bolsa da Chancelaria Federal é viabilizar
a pesquisa entre potenciais líderes, né, em administração pública, em política, através da cooperação com um anfitrião aqui na Alemanha. No caso, o anfitrião é justamente o gabinete do governo. Então, essas pessoas, né, podem vir de diversas áreas, pode ser de todas essas áreas aqui, e elas vêm para executar um projeto autônomo que foi previamente negociado com o anfitrião. Então, essas bolsas aqui realmente são para líderes em administração, especialmente administração pública e política. Espera-se que essas pessoas serão futuros interlocutores entre o seu país de origem e a Alemanha, em quaisquer cooperações, né, que demandam essa mediação aí. Quem tiver interesse, né, e se for todo mundo aqui da área da física, então, se alguém aqui conhece alguém que possa ter interesse, o acesso ao site aqui vai dar todas as informações necessárias. Então, aqui estão os requisitos da inscrição para essas bolsas, estão aqui grau de bacharel ou conclusão de curso superior, né? O potencial de se tornar um líder, né? Então, isso deve ser comprovado através de algumas conquistas aí que se possa registrar. O benefício do fomento é uma bolsa de 12 meses, ela pode ser prorrogada até mais 3 meses, curso de língua, um seminário de introdução, viagem de estudos pela Alemanha, encontro de conclusão com recepção na chancelaria federal e etc. E verba para custos de viagem, adicionais de família e aqueles outros benefícios que eu já mencionei. Além disso, é possível também obter recursos para realizar os chamados simpósios Frontiers of Research, né? Essas são conferências bilaterais e trilaterais, interdisciplinares, com jovens pesquisadores, cientistas destes países aqui. O formato desses simpósios são conferências de 3 dias e meio para diversas disciplinas, né, especialmente em ciências da natureza, engenharia e humanas. Ela é realizada em cooperação com organizações estrangeiras parceiras e é um evento bianual que deve ocorrer alternadamente na Alemanha e no país parceiro. Então, na verdade, são 2 conferências que podem ser organizadas, uma na Alemanha e uma no Brasil, no caso. Bom, para finalizar, eu queria aqui falar um pouquinho sobre a mídia social, né? Nós temos uma rede online aí da Humboldt, que é a Humboldt Life, para quem tiver interesse em acessar, o website é esse aqui, é uma plataforma para a família Humboldt, né, em que você também pode adquirir algumas... Bom, aqui é mais direcionado para os Humboldtianos em si, né, no sentido de fazer conexões, estabelecer cooperações, enfim, publicar trabalhos, etc. Temos aqui também o portal de Alumni da Alemanha, e esse sim, tem como público-alvo qualquer pessoa que estiver estudando ou pesquisando na Alemanha, que são aluminais, né? Acesso a todos os aluminais na Alemanha registrados em empresas, ofertas no âmbito da formação e de pesquisa, possibilidade de se apresentar como um expert na sua área e fazer conexões, e é também uma plataforma para a construção de redes. Tá? Então, o website é esse aqui. Basicamente, era isso que eu queria apresentar para vocês, né? Qualquer informação específica deve ser consultada diretamente com a Fundação Humboldt, através desses contatos aqui, mas, obviamente, eu fico à inteira disposição e é um prazer para mim tirar dúvidas ou, de repente, dar alguma dica ou contar um pouco sobre a minha experiência. Então, está aqui o meu contato também. O telefone, por enquanto, não está funcionando, porque eu não estou aí em São Carlos, né? Eu estou aqui na Alemanha durante esse ano, mas eu sempre respondo os e-mails. Então, muito obrigada. E agora, se alguém tiver alguma pergunta, vou ter prazer em responder. Obrigado, Andrea, pela apresentação. Tem dúvidas, perguntas? Eu tenho. Você já havia falado que abre 2 chamadas pela CAPES por ano.
Só que agora não Isso. está funcionando, né? Então, direto pelo site, a qualquer momento que pode fazer inscrição? Fluxo contínuo, Thaisa. É só entrar no site da Humboldt e procurar lá, Bolsa de Pesquisa Humboldt. Aí você clica lá e tem todas as instruções, inclusive o formulário online. E outra coisa também, você falou que demora cerca de pelo menos 4 meses, né, para o resultado, coisa assim. E, assim, pelo que eu percebi, você pode, algumas modalidades você pode escolher quando vai. Então, assim, por exemplo, se tiver uma bolsa aceita, aí, mas não posso ir agora porque demorou para sair o resultado, eu consegui outra coisa. Eu posso deixar para o ano que vem? Pode. Normalmente isso é negociável, sim. Inclusive, você pode até separar a sua bolsa em várias estadas, tá? Então, isso é negociável. Muito bem, obrigada. De nada, disponha. Temos uma pergunta no chat. Alguém pergunta se tem limite de idade. O limite não é de idade, é de formação, né? Então, se você se lembra lá, a Bolsa Humboldt, ela pode ser dada para até 4 anos de doutorado, para o que eles chamam de pós-docs. E até 12 anos de doutorado para jovens professores, cientistas, né, que tenham esse tempo aí de formado. Tá? Então, não é a idade que conta, não, é realmente o tempo do doutorado. Eu tenho uma pergunta no caso da modalidade, né? Por exemplo, pós-doc que não se enquadra na modalidade de até 4 anos, né? Tem o critério que eles usam para o caso de pós-doc, que é no caso, se eu não me engano, o pesquisador mais experiente, né? Ainda pós-doc, não é professor, né? Não tem problema. O critério como é que ele é feito igual para pós-doc de 4 anos ou ele é mais rígido ainda? Espera-se que um pesquisador experiente, né, que já tem algum tempo de estrada, tenha uma produção científica um pouco mais relevante, né, um pouco mais, não quero dizer relevante, mas um pouco mais volumosa, vamos dizer assim. E também no sentido de, por exemplo, se a pessoa tem trabalhos independentes, né? Porque, por exemplo, geralmente, nos primeiros anos de pós-doc, os trabalhos são mais colaborativos, né? Então, Sim. Ter trabalhos independentes conta positivamente também, por exemplo, ser único autor em artigo, essas coisas? Bastante, porque isso é um aspecto que você deve enfatizar na sua candidatura, quando você estiver escrevendo sobre você e a tua motivação e tudo. Esse é um aspecto a ser ressaltado, né? A maneira como você, no caso... porque isso é como uma faca de 2 gumes, né? A pessoa pode interpretar, esse cara não colabora, né? Ou então, esse cara, né, faz tudo, olha só que legal, ele fez tudo sozinho e tal. Então, vai da maneira como você vende também o seu peixe, né? Vende a sua... Tá? Mas certamente, eu, por exemplo, eu não veria assim com viés, né? Eu acho que, dependendo do caso, isso pode ser muito positivo, tá? Que a pessoa realmente é bem estabelecida, é sempre primeiro autor, né? Nos artigos, enfim. Tá, perfeito, obrigado. Professora, obrigado pela apresentação. Eu fiquei com uma dúvida. A senhora pontuou sobre os requisitos para recém-doutores conseguirem a bolsa de pós-doc, e entre eles o primeiro que a senhora mencionou foi sobre o doutorado ser avaliado acima da média. Eu fiquei curioso com isso. Como que é essa avaliação? É uma avaliação... Não, isso é só um indicativo, Leonardo, que o seu doutorado tem que ser excelente, né? Então, claro, não existe uma métrica, né? A gente não tem notas, normalmente, nos nossos programas. Passou com 10, passou com 5, tá? Então, essa colocação é só para indicar que você tem que ser um cara acima da média. Ok. Tá?
Então, a avaliação tem que ter sido muito boa do seu doutorado. Uhum. Tá ok. Obrigado, professora. E isso nem precisa ser comprovado, tá, Leonardo? Isso é simplesmente uma diretriz para você saber se você é um cara que tem o perfil Humboldt ou não. Né? Então, se você é uma pessoa que fez um bom doutorado, que teve bons resultados, que publicou, né? Se você tem um perfil aí acima da média, então suas chances são grandes. Certo. Tá bom. Muito obrigado, professora. Eu estava curioso, então depois dos 12 ou 15 anos de doutorado, não tem mais a opção de postdoc, o pesquisador experiente, e ficamos suas cátedras para pesquisador. Exato, é. A opção de bolsa para pós-doutoramento é até 12 anos, né? Depois disso já são os prêmios. Eu estou curioso, então os prêmios são para ser usados no país onde o pesquisador atua, no exterior, ou seja, ok, e a Humboldt espera que tenha uma colaboração através da estadia na Alemanha. Né? Então, normalmente, ele envolve um projeto colaborativo, né? Você pode vir, ficar 6 meses e, imagine, 60 mil euros é um ótimo dinheiro, né? Especialmente agora, né? E aí você pode ter um projeto de colaboração, né? Que envolva viagens, intercâmbio de alunos e tudo mais. Pesquisa, né? Então, os pesquisadores do exterior se candidatam através de um projeto aos prêmios. Nesse caso, é autocandidatura e o projeto. Okay. Lembrando que sempre há necessidade de ser nomeado por um parceiro alemão, né? Você não pode se autocandidatar aos prêmios. Olha, estou perdido, porque você precisa de como inicia? Alguém te indica? Um colaborador na Alemanha te indica? Isso. Normalmente você já tem um colaborador, né? Sim, alguém que você já conhece, ou então você se comunica com um deles e diz, olha, eu gostaria, né, É um pouco de diplomacia, né, a maneira de como fazer isso, porque é difícil também a gente chegar para uma pessoa que nem conhece, né, e dizer que você pode me nomear para um prêmio, né? Mas, normalmente, esses pesquisadores mais experientes, eles conhecem muita gente, tem uma rede muito grande, né? Então, aí fica mais fácil. Ok, entendo. Eu queria dizer para vocês que quando eu fui contratada no IFSC em 2006, e eu recebi a bolsa da Humboldt em 2007. Então, eu terminei o meu doutorado em 2003, tá? Só para vocês terem algumas ideias. Eu tinha 9 artigos publicados quando eu terminei o doutorado, né? O meu processo foi muito bem avaliado, né? Inclusive, a aprovação foi rápida até, tá? Eu já tinha participado de alguns congressos e tal, mas eu não tinha experiência internacional até aquele momento, né? Eu fui contratada no IFSC em março de 2017, em 2007, em 2006, e em 2007 a minha bolsa da Humboldt foi aprovada, tá? Só para vocês terem uma ideia aí. Então, os jovens professores, né, se tiverem interesse em se candidatar, eu recomendo muitíssimo. É uma experiência fantástica, especialmente quando você já está inserido na universidade, né? Porque aí você sabe que vai voltar e vai ter um emprego lá te esperando. E para os pós-docs, desculpa, Alan, para os pós-docs, claro, né, nesse momento em que está tão difícil de fazer pós-doc no Brasil, né, é uma oportunidade fantástica, porque também pode abrir outras portas, né, depois, para outros pós-docs, outras colaborações, enfim. Pode falar, Alan. No caso do pós-doc também, naquela modalidade, mais de 4 anos,
o número de artigos durante mestrado e doutorado, ele também conta positivamente, ou eles começam a contar, nesse caso, agora, uma média por ano, uma média anual, assim, mais ou menos? Olha, eu vou te dizer que o que conta mesmo é qualidade, viu, Alan? Porque, de repente, você tem 4 artigos excelentes, grandes contribuições, né? E aí você concorre com um cara que tem 20 artigos em revistas de baixo fator de impacto, né? Pesquisa incremental, tá certo? Então, isso é muito relativo. A fundação, ela realmente, ela não olha para esse negócio de números, tá? Mas ela olha para você, né? Assim, o enfoque é a pessoa, o potencial, o que ele já fez, né? Ela olha para o todo, sabe? Né? Então, muitas pessoas, sei lá, não tem muitos artigos, mas, por outro lado, tem algum outro ponto relevante. Participou, sei lá, vamos dizer, participou da instalação de uma linha nova lá no laboratório LNS, tá certo? E não tem artigos, mas tem toda uma experiência, né? Então, por isso é que eu digo, a carta de motivação, ela precisa ser muito bem escrita, né? Para poder ressaltar o seu potencial. Tá, perfeito, obrigado.